Jeremias 32, versículo 27. Versículo 27. Então hoje nós vamos falar de diferenças entre o Deus da carne, do tempo da carne, e o Deus que é Espírito. Tá? Hoje nós vamos diferenciar aqui se no Antigo Testamento era o Pai de Jesus que estava operando, que reinava, ou se não era o Pai de Jesus que reinava. E se é o mesmo Deus hoje que reina, que era do Antigo Testamento, ou se é outro. Nós vamos ver as diferenças entre um e outro e você vai tirar suas conclusões. Jeremias 32, 27 diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiada para mim? Portanto, eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Mas nós vamos ficar aqui com a palavra do Senhor Jeová, Jeremias, versículo 26 e 27, onde ele diz no 27, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Bem? Está bem claro quando Jeová declara que ele é o Deus de toda a carne. Ele deixa bem claro que ele reina sobre o mundo carnal. Ele reina sobre o mundo físico. Está bem claro isso, não precisa querer arrumar outros motivos para dizer que ele é totalmente espiritual. Em alguns textos ele declara que se o homem pecar, a alma dele não tem prazer nessa pessoa. Se alguém transgride a lei de Jeová, ele diz, a minha alma não tem prazer nessa pessoa se ele se afasta. Ok? Então ele é carne, então ele reina sobre a carne e ele é alma. Só que para a gente ver essas diferenças, nós vamos ver quem que está reinando sobre as pessoas na terra. Quem é o Deus que realmente reina? Vamos para o livro de João, capítulo 4, versículos de número 23, e nós vamos ver algumas diferenças aqui que são interessantes da gente observar. Muita gente, né, como a gente achou no passado, que diz que Deus é o mesmo, de que ele não muda, ele é o mesmo. Então nós vamos ver o que Jesus diz aqui, no versículo 21 do capítulo 4 de João, quando ele encontra com aquela mulher no poço, né? E ele diz, mulher, me dá de beber. E a mulher tinha intriga, porque ela era samaritana e os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus é judeu. Então começa aquela confusão. Como é que tu pede a minha água de beber, sendo tu judeu e sendo samaritano, nós não batemos? E aí Jesus olha para ela e disse, mulher, se tu soubesse quem é que te pede, tu pediria, e aquele a quem você está pedindo é que ia te dar água. E essa água se tornaria dentro de você uma fonte que jorraria para a vida eterna. Seriam águas vivas. A mulher disse, eu não tenho marido. A mulher disse, me dê dessa água para beber. Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, você teve 5, o que está agora não é seu. Disseste isso com verdade. E aí ela começa a dizer no verso 20, nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é Jerusalém lugar de adorar. Jesus disse para a mulher, mulher, crede-me que vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vós adorais o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é nesse momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quem se intitulava Deus, Yahvé, o Jeová, o Javé, ele dizia que ele é Deus de toda a carne. Ele dizia que a alma dele não estaria satisfeita com alguém que pecasse. Então ele é alma. Então ele reina sobre a carne. Jesus está conversando com uma mulher que vem de Israel, que é da mesma família, né, de Israel, que Jesus na carne. Porque Jesus é judeu, ela é israelita. São da mesma família. Né? Eles são descendência de Abraão na carne. Então ela está falando do Deus da carne. Jesus, quando chega para ela, ele diz assim, me dê de beber. E aí começa um embate. Você sendo judeu pede para mim que sou samaritano de beber, nós tivemos um atrito, nós não se comunica, né? Então na carne sempre tem atrito, sempre tem problema. Então ele estava tratando com uma mulher que cria num Deus de toda a carne.
Ela acreditava que existia um Deus em Israel, que é o Jeová, que tinha falado com Jeremias. Aí Jesus começa a conversar com ela, quando ela pediu água, falou que Jesus era pequeno, quem cavou o poço foi Jacó, e aquela historinha de minimizar Jesus, e ele aguentou tudo que ela, calado. De repente ele olha para ela e diz, mulher, se tu soubesse quem é que está falando com você, não seria eu que te pediria água, era você que ia me pedir água. E eu ia te dar uma fonte que ia jorrar dentro de você para a vida eterna. Peraí, agora Jesus não está falando de vida terrena e carnal, ele está falando de vida espiritual. E a mulher não está entendendo direito. Ele fala, onde é que você tem essa água? Você não tem balde? Eu tenho. E começa aquela conversa. Jesus falou assim, vai, chama o teu marido, vem aqui que eu te dou. Eu não tenho marido. Porque na carne a mulher se casou 5 vezes. Foi infeliz. E estava vivendo com o que não era marido dela. Aí ele falou, vai, chama o teu marido, volta aqui. Não tem marido. Aí você disse, bem, você teve 5 que você tem, não é seu. Vejo que tu é profeta. Nossos pais adoraram aqui, vocês adoram em Jerusalém. Porque quem adora na carne, adora as coisas da terra. Quem adora o Deus de toda a carne e o Deus da terra, que é alma, adora as coisas da terra. Mas quem conhece o Deus de cima, que é espírito, adora as coisas do espírito. Então a Bíblia vai deixar claro que ele está falando para a mulher, olha, você não sabe quem você está adorando. Eu sei, porque dos judeus vem a promessa do Messias. Vocês não conhecem. Então, chegou a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Espera aí, se é os verdadeiros, os que adoram na carne são falsos. Os que se diziam, os que julgavam adorar a Deus no Antigo Testamento, na verdade faziam rituais carnais. Na verdade não passava de rito falido. Não chegava nada ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai, não o Deus da carne, o Deus espiritual, procura. Quem o adora em espírito e em verdade. Para abrir um parêntese e desvendar o que é adorar em espírito e verdade, eu quero dizer uma coisa. Mas tem uma coisa que é interessante. O que é adorar em espírito? Eu tive um embate com alguns irmãos e amigos na igreja, né? Irmão Orlando e irmão Zé Carlos. Posso falar porque a gente lutou para entender o que era Espírito Santo. Se uma pessoa é salva quando ela aceita Jesus, se ela precisa ser batizada com o Espírito Santo, porque os batistas tradicionais muitos não são, né? E ninguém respondia pra gente, a gente buscou um monte de texto e buscamos bastante subsídio, até de ministério diferente, nada. Ok. Aí a gente foi lá, procurou e não achou. Aí Deus usou um pregador à noite, deu uma esclarecida, de que uma pessoa quando ela aceita Jesus e se batiza, ela é salva, tá? Mas por quê? Em João, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, os discípulos estão dentro do cenáculo, né? E Jesus aparece para eles, atravessa a parede e aparece para eles. E dentro deste cenáculo, quando Jesus entra, está Tomé. Tomé não tinha crido, ele falou, põe o dedo aqui e creia, né? Não seja incrédulo, mas crente. E Jesus sopra o Espírito neles. Quando ele sopra o Espírito neles, a palavra de Deus no Evangelho de João vai dizer que lhes abriu o entendimento para que compreendesse tudo o que eles haviam vivido com Jesus. Então o Espírito ele é formado em nós, através do nosso relacionamento com o Evangelho, através do que nós vivemos e aprendemos de Jesus. Então o Espírito de Cristo é formado, é a nossa mente. 1 Coríntios capítulo 2, a palavra do Senhor diz que aquele que é espiritual entende, discerne tudo e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo. Então, adorar em espírito e verdade, na primeira parte, é adorar com entendimento do Evangelho, da vontade de Jesus, não da carne. Porque o Deus de toda a carne ensinava a fazer as coisas carnais. O Deus Espírito ensina a fazer as coisas espirituais. Colossenses 3:1. O apóstolo Paulo, ele, depois de ensinar que nós temos que morrer na nossa carne para nascer espiritualmente, eu vou falar disso, ele diz, já que vocês morreram com Cristo e com ele ressuscitaram espiritualmente, buscai as coisas que são do alto e não as da terra. Busquem as coisas espirituais e não as da carne, da terra. Então, os verdadeiros adoradores vão adorar um Deus que é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e verdade. Se eu volto para a lei de Moisés, eu estou adorando na carne. Porque aquele mandamento é carnal. Nosso irmão Gilmar acabou de ler. A lei é um mandamento carnal. Mas a lei é espiritual, mas incita a carne.
Então é um mandamento que mais leva a pessoa a pecar do que realmente ensina uma pessoa. O mandamento espiritual, ele vem pelo Espírito Santo e vem pelo entendimento do Evangelho. Então Deus que é Espírito diz que nós temos que adorar Ele em Espírito e em verdade. Aí você fala, mas no Antigo Testamento não era tudo verdade? Não. Por quê? Porque em João capítulo 1, versículo de número 17, diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por... Então como é que eu vou adorar o Deus espiritual se eu voltar para a lei do Deus da carne? Não tem como. Se a graça e a verdade só veio por Jesus Cristo, quer dizer que as leis que foram abolidas por Cristo em 2 Coríntios 3,14, no livro de Hebreus 7, não são leis espirituais. Mas espera aí, nós vemos em Romanos 7 que o mandamento é espiritual. Ele já está gravado no nosso coração. Mesmo antes de termos qualquer contato com Deus, nós somos ensinados dentro da nossa casa que nós não podemos matar, roubar, que nós temos que honrar o pai e a mãe. Nós temos uma noção do que é certo e do que é errado, que mesmo sem eu conhecer o Evangelho, ter contato, ainda que seja com as leis do Antigo Testamento, dentro de mim já me mostram o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então existe uma lei, como está em Romanos 2, gravada no nosso coração, onde o homem se defende uma hora, se justifica, outra hora se acusa, onde um dia ele será julgado segundo o Evangelho de Cristo. Paulo diz, segundo o meu Evangelho. Então, como é que uma criatura carnal vai adorar um Deus espiritual? Ela tem que nascer de novo. Então a primeira coisa que Jesus faz é abrir o entendimento da pessoa e gerar nela o entendimento do Evangelho, da vontade de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, chegou a hora e agora é, quer dizer, antes não tinha, em que os verdadeiros, quer dizer, os outros eram falsos, vão adorar em espírito, os outros adoravam na carne, e em verdade, porque aquela palavra não era a totalidade da verdade, apesar de ter algumas verdades. Então os verdadeiros adoradores adoram o espírito. Adorar em espírito, em verdade, é você ter entendimento do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro o judeu, depois do grego, Romanos 1:16. Porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus de fé em fé. Então na antiga aliança não tinha justiça de fé em fé. Tinha justiça da lei, que provinha da lei. E quem vivesse por ela, seria justificado por ela. Como ninguém conseguia cumprir a lei, ninguém é justificado, ficava debaixo de maldição. Agora vamos para a segunda parte. Como que eu vou adorar em espírito e em verdade? E como é que eu vou servir um Deus espiritual se eu não souber como é que eu vou ser transformado? João, capítulo 1, vamos ler do versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Que diz assim, ó, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu. Jesus não está dizendo veio para os que eram seus. Ele está dizendo ele veio para o que era seu. O que estava determinado por revelação do Espírito de Cristo no Antigo Testamento? Jesus viria fazer um sacrifício por nós. Ele teria que morrer por nós, ele teria que sofrer. Isaías 53 diz que ele seria humilhado, moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz com Deus cairia sobre ele. Então, veio para o que era seu, para sofrer por nós, para pagar o preço por nós. Mas os seus, agora, as pessoas que eram descendentes, que eram parentes, a família de Jesus, os patrícios de Jesus, não receberam. Em algumas traduções não compreenderam. Verso 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Peraí, antigamente então ninguém era filho de Deus. Só quem recebe Jesus se torna um filho de Deus. Então para adorar a Deus eu preciso ser feito filho de... Mas a todos, tanto judeus como gregos, que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então não é o Deus de toda a carne que é o verdadeiro. Porque se eu preciso receber a Jesus, se eu preciso ser feito filho de Deus, e no Antigo Testamento diz que já tinha filhos de Deus, está tendo uma confusão. Havia filhos do Deus de toda a carne. Porque no livro de Êxodo, quando Moisés vai afrontar o faraó lá, para pedir para ele sair, o próprio Jeová, o Deus da carne, ele diz para Moisés, dizer, deixa o meu primogênito me celebrar uma festa no deserto. Porque Israel é meu primogênito, é meu filho primogênito. Peraí, Deus, o Pai, não tinha filhos. Então quem gera filhos para o verdadeiro Deus, que é Espírito, é Jesus Cristo. A saber,
Deu-lhes o poder, veio porque era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da... que interessante. Mas espera aí, o Deus do Antigo Testamento é o Deus de toda a carne. E os filhos de Deus não nasceram nem do sangue, nem da carne. E nem da vontade do homem, mas do verdadeiro Deus. Tem que nascer de novo. Então a primeira coisa é o entendimento. Se Jesus não abrir o entendimento da pessoa, é impossível ela adorar a Deus em espírito e verdade. É por isso que nós pregamos o evangelho para muitas pessoas, como eu prego na rua. E às vezes você prega, mas se o entendimento não for aberto, ele continua no pecado, ele continua lá fazendo o sinal da cruz, debaixo de imagenzinha, com aquelas coisas lá, adorando o Deus da carne, achando que Davi é o grande Senhor de hoje, exemplo para as pessoas na igreja. Conversa. Tem que nascer de novo, e não da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Agora eu te pergunto, primeira coisa, eu tenho que ter entendimento do evangelho. Segunda coisa, eu agora tenho que nascer espiritualmente. Peraí, eu tenho um entendimento espiritual. Eu compreendi o que Jesus fez. Agora, qual é o próximo passo? João capítulo 3 vai mostrar qual é o próximo passo. Versículo de número 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. E ele foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sei que tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus então cortou o assunto. E já foi explicando para aquele camarada que era um líder religioso, ele era príncipe da sinagoga, ele entendia tudo do Deus da carne, tudo da lei de Moisés, mas Jesus falou para ele: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo para o servo, mestre, líder da sinagoga, do Deus de toda a carne, que ele estava morto espiritualmente. Se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Mas peraí, que história é essa? Como assim não vê o reino de Deus? Ele não era um líder espiritual? Ele não conhecia a lei de capa a capa? Ele não praticava todos os ritos? Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Porque se ele não nascesse de novo, ele não ia ver o reino de Deus. Ou seja, ele não conhecia absolutamente nada do reino espiritual. Porque os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. E ele é carne. Então Nicodemos confessa isso. Nicodemos mostra isso. Então disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Acaso vai tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Nicodemos só tinha ideia do nascimento carnal. Mas a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus não são gerados nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, em João 1,13. Não tem como. Não tem como. Então o que eu entendo disso? Para mim poder adorar Deus em espírito e verdade, eu tenho que nascer de novo. Jesus então responde: na verdade eu te digo, que se você não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus disse que ele nunca viu nada de Deus. Mas peraí, ele conhecia o Deus de toda a carne, que não é Deus, ele é anjo. Mas do Deus verdadeiro ele nunca viu nada. Porque se ele não nascer da água e do espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Agora Jesus, depois que ele fala que não queria voltar para o ventre da mãe, nascer carnalmente de novo, que ele não entendia o novo nascimento, Jesus fala para ele: na verdade eu te digo, se você não nascer da água e do espírito, aí Jesus vai explicar. Eu falei aqui, em João capítulo 4, que Jesus ia dar para aquela mulher uma água, que ia se tornar dentro dela uma fonte, que jorraria para a vida eterna. Então a primeira água que Jesus ia dar é figura da palavra. A palavra de Jesus é uma água que nos purifica. Isso está em Tito 3,5. Pela lavagem da regeneração pela palavra de Jesus. Então a primeira coisa era uma palavra que te lava e regenera. Depois ele está dizendo assim, se alguém não nascer da água e do Espírito. A água também é figurada pelo Espírito. Então ele tinha que nascer da água. Água, palavra. Água, batismo. Água, Espírito Santo. O Espírito Santo também é representado pela água. Então ele tinha que nascer da água. Qual que é a primeira água? Batismo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, se não me engano, ele fala do batismo figurado no deserto, lá quando eles atravessam o mar, que ele diz que é figura do batismo, que vos salva. Então o batismo é figurado lá atrás como um novo nascimento. Jesus então está dizendo: você tem que nascer da água, porque quem não nasce da água do Espírito ainda é carne. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.
E ele disse, se você não nascer da água do Espírito, você não entra no reino. Ou seja, ele nunca viu o reino e está fora do reino. Então todo aquele que serve o Deus de toda a carne, está fora do reino do Deus verdadeiro. Porque o reino de Jesus é espiritual. Jesus falando com Pilatos disse, mas tu é rei. Ele falou, só para isso eu vim. Só que o meu reino não é deste mundo. Em João 17, Jesus ora pelos discípulos e diz, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eles não são do mundo, mas que os livre do maligno. Porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Quer dizer, eles já tinham nascido de novo, agora eles são de outro reino, de um reino espiritual. O que é nascido da carne é carne e adora o Deus da carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele está apto para adorar o Deus que é Espírito. Conheci a verdade, me batizei, tenho o Espírito de Cristo, agora eu sou espiritual. Agora eu estou adorando Deus em verdade. Agora eu conheço qual é a vontade do verdadeiro Deus. Não te maravilhe de eu ter dito isso, porque é necessário para você nascer de novo, Nicodemos. Está no verso 7 do capítulo de número 3. Jesus está dizendo, é necessário nascer de novo, senão você não vem e não entra no reino. Se uma pessoa não nasce de novo, não tem um novo nascimento, jamais ela vai ver ou entrar no reino de Deus. Aí muitas pessoas contestam, não preciso batizar, eu já criei em Jesus. Ué, como não precisa? Jesus está dizendo que precisa. Jesus está dizendo que precisa nascer de novo e o batismo é um novo nascimento. O batismo é onde você declara. Batismo, no latim, significa sepultamento. É onde você morre com a sua natureza carnal, ela vai no mundo espiritual para a cruz, está sepultada, está cravada lá na cruz, e a vida espiritual conquistada por Jesus vem para você. E ele faz de você uma nova criação. O pastor Lino faz uma história bem legal nessa parte, que ele fala assim, quando um bebê nasce, sai das águas, né, da bolsa, aí depois quando a pessoa é batizada também, ela sai das Bolsa águas espiritual. uma nova criatura. Bem bonito ele explicando. 2 Coríntios 5,17, para confirmar isso, Jesus ele disse assim, 2 Coríntios 5,17, que eu vou ler aqui o texto, que fica mais fácil do que eu... 2 Coríntios 5,17, ele vai mostrar isso. E é fantástico a gente ver aqui que Jesus confirma. Olha que texto interessante. Ele diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. No grego, segundo alguns historiadores, como eu não falo grego, eu estou pegando algumas fontes, tá, de dicionário grego. No grego eles dizem que não é criatura que está escrito lá, é criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e também nos concedeu o ministério de reconciliação. Verso 19, isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós um novo espírito. Não está escrito isso lá, irmão, você é herege? Não. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Lembra que eu falei que ser espiritual é conhecer o que Jesus nos deu gratuitamente, que é o Evangelho? Quem tem o Espírito de Cristo é o que tem a mente de Cristo, pensa como Cristo, age como Cristo, ama como Cristo. Então, Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo e não nos imputando os nossos pecados. Verso 17, assim se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então é obrigatório nascer de novo. Se uma pessoa não nasce de novo, ela não vê e nem entra no reino, está fora. Então, o novo nascimento é quando você entende o Evangelho, vê o que Jesus fez por você, recebe todo o seu amor, e você desce as águas, sepulta logo essa criação miserável do Deus da carne e nasce de novo. Dessa vez, uma nova criação espiritual. E daí em diante, essa criação está apta para adorar ao Deus verdadeiro. Mas e o Espírito Santo dentro da pessoa? Depois que os discípulos receberam o sopro de Jesus, em João, se não me engano, 19, e receberam o entendimento, Jesus disse para eles, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então o que é o revestimento de poder? Agora é a presença do próprio Deus dentro de você. Então você já nasceu, porque como é que Deus vai habitar no carnal? Tem isso na Bíblia? Jesus em João 14, 15 e 16, ele deixa bem claro que o Espírito Santo é o Consolador que Jesus enviaria da parte do Pai,
que o mundo, os carnais, os que nasceram da carne, não podem receber. Só os que nascem de novo. Então, quando você entende quem é Jesus, quando você é formado em você o Espírito de Cristo, quando você desce as águas e se batiza, você é salvo. Mas aí tem um revestimento do Espírito Santo dentro de você que vai habitar. Aí Jesus fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. O que é revestir? Por exemplo, está calor, eu estou vestido com a camiseta. Mas esfriou, eu tenho que me revestir. Aí eu vou com uma blusa. Não é verdade? Então o que acontece? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ela já é salva. Agora, existe um revestimento para que você possa manifestar Cristo às pessoas. Tem muita gente que está dentro da igreja, né, algumas igrejas pentecostais, eu já falei isso no passado, e por não ter entendimento e ninguém ter me explicado no começo, eu achava, não, o cara não é salvo, o cara é cru, ele não conhece. Não, ele não conhece, ele entendeu. Ele nasceu de novo. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, vai ficar muito mais fácil você absorver a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Ele vos ensinará em todo caminho que haveis de andar. Então o Espírito Santo vai ser em você, além de um consolador, de um advogado, além de alguém que vai te livrar do mal, ele vai ser também um mestre dentro de você. Então todos serão ensinados pelo Espírito Santo. Todos que creem recebem a unção do Santo, 1 João 4. E não necessita que ninguém os ensine, porque a unção vos ensina tudo. Então se eu quero aprender de Jesus, eu tenho que ter o Espírito de Cristo, eu tenho que conhecer o que Ele fez. Receber o Espírito de Cristo, ter entendimento. Depois eu vou descer as águas e vou nascer de novo. Eu vou sepultar essa velha criatura, porque ela para mim não serve mais para nada. Não vou ser adorador do Deus da carne, agora eu quero adorar o Deus que é Espírito. Depois eu vou receber a presença do próprio Deus dentro de mim. João Batista, quando ele no capítulo 3 de Mateus, ele encontra na beira do Jordão, do rio, do lago, não abri a Bíblia agora para ver, mas quando ele foi perto de João Batista, ele estava batizando, ele disse para João, batiza eu. Aí João olhou para ele e falou, mas não sou eu que tenho que te batizar. É tu que tem que me batizar, ou seja, quem é maior aqui é você. Não sou nada, eu sou só a voz que clama no deserto. Jesus disse para ele, vamos por enquanto cumprir a justiça de Deus. Se Jesus deu o exemplo se batizando como ele nasceu da carne, porque Jesus era Deus, mas também era homem, se ele como carne, mesmo sem ter pecado, desceu as águas, para ter um novo nascimento, porque depois que Jesus saiu das águas, querido, aí era pleno espírito, aí é uma nova criação, aí você esquece o Jesus carne, tá? Porque ele morreu. Depois que Jesus saiu das águas, ele foi cheio também do Espírito Santo. Então Jesus ali estava pleno, apto para sair ao mundo, para conquistar o mundo para o Pai. Quando ele sai, a primeira coisa que acontece é que o Deus de toda a carne, o Espírito do Deus de toda a carne, pega ele e leva no deserto para ser tentado por Satanás. Como é que eu sei que não foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado por Satanás? Porque Deus, em Tiago 1,13, não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Então quem estava levando Jesus para lá não era o Espírito Santo. Ele estava pleno do Espírito Santo, que já habitava nele. Agora ele era Deus na carne. Deus dentro do corpo dele. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E quem levou ele foi outro espírito genérico para ser tentado pelo diabo. O Deus de toda a carne do Antigo Testamento queria conquistar o Deus que é Espírito. Mas é impossível. Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Esse é um outro assunto. Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, nós não vemos o reino e nem entramos nele. Infelizmente eu ouço muita gente dizer, não, eu creio em Jesus. Então, cara, por que agora você não vai aprender o Evangelho, né? Desce as águas, se batiza. Ah, não preciso não, já creio. Não faço mal para ninguém, não roubo, não mato. Trabalho direitinho, cuido da minha família. Efésios 2,8 diz que não é por obras para que ninguém se glorie. Ele está se gloriando de achar que já é bom. Na verdade é pela graça, mediante a fé em Cristo, um novo nascimento acontece. Jesus, ele disse para a gente, né, que nós não seríamos mais deste mundo. Eles não são do mundo, João 17, como eu também não sou do mundo. Quando você batiza, você se torna espiritual. Tem gente que acha que não. Não, que é isso, eu continuo na carne. Eu ministrei um rapaz anteontem, até me xingaram um pouquinho, e ele chegou para mim e ele estava lá bebendo, se prostituindo, porque afinal de contas nós estamos aqui em fevereiro, é carnaval.
né, de 2020. Ele estava lá se prostituindo, bebendo, curtindo. Fala, sabe como é que é, né, irmão? Eu sou carne. Eu falei, eu sei que você é carne. Mas você precisa nascer de novo. Ser espírito. Porque assim você não entra no reino de Deus. E essa pessoa se ofende comigo. São pessoas que estiveram dentro da igreja, que ouviram o evangelho e não vão entrar no reino de Deus. Quando Jesus voltar, não vão subir. Por quê? Porque estão adorando Deus errado. Estão na carne. E na carne é impossível adorar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque Deus, os verdadeiros adoradores que surgiriam a partir de Cristo, em João 4:23, adorariam o Pai em espírito e em verdade. Hoje, estava comentando com o Gilmar, eu estava comentando que eu tive que discipular um menino lá, um amigo nosso, porque um teólogo falou um monte de asneira para ele, dizendo que Ciro, na antiga aliança, era servo de Deus. Deus não tem servos na carne. O reino de Jesus não é deste mundo. Jesus não tem absolutamente nada com pessoas que vivem na carne. Então, se alguém está na carne, não pode agradar a Deus. Como é que fica, então, as pessoas que chegam e dizem assim, mas eu já tenho religião? Pede para a religião te salvar. Não é verdade? Jesus falou que religião não salva. O novo nascimento é que te caracteriza. Aí você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Romanos 12, versículos 1 e 2. Ele diz assim, rogo a vocês, meus amados irmãos, que apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Peraí. A partir do momento que eu nasci de novo, porque o homem era corpo e alma só, tá? Na antiga aliança não tinha esse negócio de o homem ser espiritual. Você entendeu agora que espiritual é o que nasceu da água e do espírito. O homem que adorava Deus da carne, adorava na carne. Então, o que eu falei agora? Quando você vai adorar Deus em espírito e em verdade, né? Em Romanos ele está dizendo, então, eu ainda vivo nessa carne. Eu não estou vivendo nessa carne? Então, qual é o único sacrifício que eu posso fazer? Qual é a única coisa que eu posso sacrificar? A minha? Show! Sou espiritual, adoro a Deus em espírito e verdade, e eu procuro matar a minha carne. Eu aprendi uma coisa, né, que é assim, um pastor estava dando um ensino e eu achei aquilo fantástico. Ele disse que quem vive lutando na carne nunca vai vencer, porque o único jeito de vencer é colocar a carne na cruz. Porque aqueles que são de Cristo crucificaram as suas vontades e paixões, ou seja, a sua carne. Então eu rogo a vocês, meus amados irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Esse então será o vosso culto, não adoração racional. Mas já que eu nasci de novo, eu vou me amoldar às coisas da terra ou às do céu? Do céu, do alto, né? Então ele diz assim, não vos amoldeis a este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Onde é que está o Espírito? Na mente. Então renove pelo Evangelho o teu entendimento. O que vai acontecer? Cada dia mais a tua vida vai ser um sacrifício agradável para Deus. E você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Hoje eu estava incomodado com falar isso, né? Desde tarde que a gente teve que aconselhar o rapaz. Infelizmente a teologia moderna de hoje está muito longe de conhecer Jesus e de ensinar Jesus de verdade. Infelizmente. Temos os textos e cada um pode criar a sua linha de pensamento. Eu concordo com isso. Mas Jesus não deu liberdade para ninguém adulterar aquilo que ele ensinou. Se Jesus falou que na antiga aliança não havia ninguém espiritual, eu refuto os teólogos que dizem que os homens do Antigo Testamento eram espirituais. Se eu tenho que crucificar a minha carne, se eu tenho que oferecer a minha carne como sacrifício, Davi nunca fez isso. Ele era lúbrido, sensual, assassino, perverso, adúltero. Ele nunca sacrificou a carne. Então, para os padrões da nova aliança, ele nunca nasceu de novo. Mas ele servia para o Deus de toda a carne. Ele era imagem e semelhança do Deus de toda a carne. Porque ele é alma e ele é carnal. Jesus, ele veio e nos deu o único exemplo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Ah, não é de Davi? Por isso que a corrupção está grande dentro da igreja. Tem que falar isso, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas estão tendo como imitadores pessoas carnais. Efésios 2:1 diz que todos, antes de Cristo, estavam mortos em delitos e pecados. Todos. Ah, o que você quer dizer? Moisés era morto para Deus. Josué, defunto para Deus. Isaac e Jacó, pela fé eles creram, mas pelas ações, mortos. O único jeito de ser vivificado é em espírito. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Quem não conhece o Evangelho e quem não nasce de novo, não vai conseguir. É triste, mas é verdade. Por quê? Porque a carne vai falar mais alto. E o que eu faço com a minha carne então? Vou ficar lutando? Porque Paulo diz que tem um embate em Gálatas capítulo 5 dentro de mim. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Peraí. Para de guerrear. Para com essa briga besta. Toma uma posição. Como, irmão? Crucifica a carne e vive em espírito. Eu consigo crucificar a carne de modo natural assim. Estou engordando. O que eu faço? Para de comer. Ué, não é automático? Estou ficando gordo. Mulher vaidosa está ficando gorda. Vou parar de comer. É assim. Vou me cuidar. Estou ficando doente. Vou me cuidar. Vou crucificar aquilo que eu fazia que estava me deixando mal. Então, se a carne me deixa mal, eu crucifico ela. Eu paro. A Bíblia vai ensinar. Eu achei isso fantástico, gente. Que quem está lutando ainda corre o risco de ser derrotado. Se a minha carne ainda tem força para lutar contra o espírito, peraí, então está tendo algum problema. Eu tenho que crucificar a minha carne e andar em espírito. Paulo deixa bem claro que ele não está falando que nós temos que viver lutando, porque ele diz, andar em espírito, e aí você não cumprirá o desejo da carne. Crucifica a carne. Quem nasce de novo consegue. Quem é nascido de novo e se esforça, consegue. Hoje dizem, mas ninguém consegue viver sem viver no pecado, sem pecar. Eu não vou dizer nem nome. Uma pessoa amiga da gente, da nossa família, ela é cristã, né? E ela foi num evento numa igreja, e foi não pastor da igreja deles, graças a Deus, mas apareceu um cara se dizendo pastor. E acabou cantando ela. E ela olhou assustada, falou, você é maluco? E ele era influente no lugar, né? E ele olhou para ela e disse, mas se Abraão teve mais de uma, eu também posso ter, ele é o pai da fé. Eu coloquei essa colocação bem radical para te fazer uma pergunta. Esse camarada, ele é espiritual ou ele é carnal? Uma pessoa dessa crucificou a sua carne? Então a gente tem que entender que quando você é espiritual, você discerne tudo e de ninguém você discerne. Então eu já discerni que esse cara não é espiritual, ele é carnal. Vendido ao pecado. E não morreu e nem ressuscitou com Cristo. Ou se ele fez isso um dia, ele deixou retornar a velha criação, ele não crucificou a sua carne e nem ofereceu o seu corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o culto racional. É lúbrido, sensual, prostituído. Já se vendeu. Jesus, ele quer que a gente viva em espírito e em verdade. Não é difícil. Quando eu amo o Evangelho. Se eu amo carro, é fácil viver envolvido com carro. Não é? Quem ama moda é fácil viver envolvido com a moda. Quando você ama alguma coisa, é fácil. Quando eu amo a minha mulher, é fácil viver com ela. Duro se eu não amasse ela viver com ela. Está entendendo? Quando você passa a mão alguma coisa, fica fácil. Então, quando você crucifica algo por algo melhor, e você entende que aquilo é melhor, gente, e você passa a ter prazer naquilo, fica fácil. Por que muita gente não consegue viver em espírito e em verdade? Porque ela não adquiriu prazer naquilo. Não é o prazer dela. Muitas pessoas estão indo para a igreja obrigadas. Eu vou porque senão eu vou para o inferno. Desculpa, ela já está indo para o inferno. Só dela pensar assim, ela já está indo para o inferno. Ela não tem prazer nas coisas do outro. Não estou nem falando da igreja, nós estamos na casa, aqui na casa do irmão André pregando. Eu estou falando de prazer nas coisas de Jesus, espirituais. Quantas pessoas podiam estar ouvindo a palavra, como diz nosso pastor Lenilton aqui hoje? Mas espera aí, irmão, não, eu tenho que estar ali, tem um grupo ali que eu vou ficar cantando. Uns vão para o carnaval. Outros têm que cuidar de outros assuntos. Me desculpa, comprei um campo, vou experimentar. Né? Eu comprei 5 juntas de boi, vou testar elas lá.
Casei, tô em lua de mel, some daqui. Quero saber de Jesus nada. É assim. Por quê? É porque essas pessoas não nasceram de novo. E se um dia chegaram a nascer de novo, não conseguiram crucificar a carne. Não amaram a Jesus. Aquela mulher de João 4, onde nós começamos aqui, ela conhecia o Deus de toda a carne. Ela não conhecia o Deus Espírito. Quando ela conheceu o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ela sai dali sem perguntar nada para ninguém. Traz uma cidade inteirinha para Jesus. E diz, este homem disse tudo que eu tenho feito, ele é o Cristo, Salvador do mundo. Sem nunca ter feito um curso teológico. Sem nunca ter aprendido muita coisa. Com uma conversa de meia hora com Jesus na beira de um poço no sol escaldante. Ela traz a cidade inteira de onde ela morava para se converter a Jesus. Aí eu pergunto para você, será que ela nasceu de novo? Eu creio que sim. Se ela continuou, já não cabe mais a mim que a história acaba aqui. Mas que ela nasceu de novo. Que com certeza foi batizada junto com todos daquela cidade. Ela foi. Agora Pedro ali, ele ia bater em Jesus. Escandalizado por ele estar conversando com aquela mulher. Graças a Deus que quem estava ali era Jesus. Verdade. E ele não ousou abrir a sua boca. Porque se é um de nós, às vezes tem gente que ainda retruca ainda. Graças a Deus, Jesus fez tudo primeiro por nós e nos deixou agora a liberdade de adorá-lo em espírito e verdade. Adorar a Deus não é cantar. Louvar muitas vezes não é cantar. O verdadeiro culto é apresentar toda a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em todo lugar que nós estivermos. Deus está examinando, não é o nosso cultinho de meia hora ou uma hora cantando dentro de uma igreja. É o que acontece quando eu saio de lá. É quem eu sou quando eu estou em casa, é quem eu sou quando eu estou na empresa, é quem eu sou quando eu estou na escola, é quem eu sou quando eu estou junto com amigos, com pessoas. Se a minha carne está crucificada, se é o meu espírito que está imperando. Ou se a minha carne, depois eu deixo o espírito lá dentro da igreja e volta só a carne para a rua. Achando que já cumpriu a sua obrigação nos domingos à noite. Ser espiritual é nascer de novo. Então hoje, busque isso. Né? Você já batizou, Ricardo? Nasce de novo. A decisão é sua. Ninguém pode tomar isso por você. Bom, se é você não. Eu quero ser de Jesus, eu quero experimentar essa nova vida. Ela começa com um novo nascimento. Eu tenho pregado essa semana inteirinha para as pessoas e eles me perguntam, o que é ser crente? É nascer de novo. Mas como assim? O que evidencia que você é crente não é o terno que você usa, não é o modo de você falar, não é a igreja onde você vai. Não é o tanto de conhecimento teórico que você tem. Mas é o novo nascimento. Então Jesus, ele deixa bem claro para aquela mulher, eu vou implantar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Vou fazer você nascer de novo e de você vai jorrar uma água que vai fazer com que pessoas queiram beber e vão nascer de novo também. Então Deus, além de nos dar essa fonte, implantar dentro de nós, ainda faz com que ela jorre para as outras pessoas. Jesus é maravilhoso. Isso não tinha no Deus de toda carne. Isso só Deus, só tem no Deus verdadeiro, de 1 João 5,20, que é Jesus Cristo, em quem nós estamos. Vamos orar? Senhor Jesus, hoje nós pregamos sobre o novo nascimento. E eu creio, Senhor, que muitas pessoas vão ouvir ainda sobre isso, vão ser salvas aqui nesta casa, neste local. Começa a trazer eles, começa a tocar nos seus corações. Aqueles que o Senhor tem um projeto, aqueles que o Senhor tem, Pai, uma chamada. Traga-os a este lugar. Traga para que eles te conheçam. Também me ajuda a ministrar, não o que muitas vezes, Senhor, eu quero, mas aquilo que é necessário pelo Teu Espírito no momento. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por este momento, pela vida de cada um que aqui se encontra. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém.